Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o advogado Antônio Carlos Delgado Lopes. Nascido em Sorocaba no dia 6 de maio de 1950, Antônio Delgado é casado com Odete Cagnoni Delgado, pai de Lilian, Anderson, Antônio e Gina, e avô de Vitor e Lucas. Graduado em Direito pela FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba, Delgado atua na área civil desde 1973, quando se formou. Especializado em processo civil, Delgado tem escritório em Sorocaba, onde atua ao lado da esposa, da filha e de outros 3 profissionais. Foi presidente da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sorocaba, por 5 mandatos, e atualmente é conselheiro estadual da Ordem em seu 3º mandato. Preside ainda o Conselho Regional de Prerrogativas, com jurisdição em mais 17 subseções. É também presidente do Conselho Superior da Fundação Educacional Sorocabana, a mantenedora da FAD, onde ele também leciona ética profissional desde 1996. Delgado, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Quero agradecer aqui à Fundação Baldino do Amaral e, ao mesmo tempo, cumprimentá-la aí pelos seus 50 anos de fundação e 110 anos do Jornal Cruzeiro do Sul, e agradecer ao Laelson Rodrigues pelo convite que me foi formulado. Muito bem. A Fundação Baldino do Amaral, que comemorou 50 anos no dia 31 de julho, e o jornal que completou 111 no dia, agora, 12 de junho também, de 2014. E Delgado, vamos começar já a falar da nossa Faculdade de Direito, a FAD, aqui de Sorocaba, que é digna de muitos elogios, até pelo fato de sempre estar bem, ganhando boas menções, inclusive, né? O selo de recomendação da OAB. Como é feita essa avaliação, Delgado? Pois é sempre um grande orgulho para nós falar da Faculdade de Direito de Sorocaba, né? Tenho a honra hoje de presidir o seu Conselho Superior, órgão mantenedor. A Fundação Educacional Sorocabana é o órgão mantenedor da Faculdade de Direito de Sorocaba. A faculdade tem uma longa história, começou em 1954, quando algumas pessoas se reuniram, foram até o governador do estado, foi apresentado um projeto de lei na ocasião pelo então deputado Gualberto Moreira, e por falta de escassez de recursos orçamentários esse projeto não foi adiante, né? Acabou diluído e não tivemos a Faculdade de Direito criada. Posteriormente, o então prefeito Gualberto Moreira criou uma comissão e instituiu por lei a Faculdade de Direito de Sorocaba, com a doação do antigo casarão do Vergueiro, onde hoje se encontra o atual prédio, né? Portanto, a Faculdade de Direito começou efetivamente em 18 de maio de 1957, portanto, há 57 anos que a faculdade está em funcionamento. Ela já formou aproximadamente 7.000 bacharéis em Direito. Estima-se que pelo menos 70% da advocacia sorocabana são egressos da FAD. Nós temos bacharéis e advogados aqui em toda a região, né, nossa cidade. Ela tem formado não só advogados, mas os profissionais que saem da faculdade têm a oportunidade de seguir as carreiras jurídicas. Nós temos delegados de polícia, magistrados, desembargadores, procuradores,
da União, do Estado, do município, defensores públicos, enfim. O curso de Direito oferece um leque muito grande de profissões em que o bacharel pode seguir. E, portanto, a faculdade começou inicialmente lá no prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no campo da Uniso, né? Que era lá no Trujillo ainda, lá no né? campus Trujillo. General Osório, né? E em 1969, ano em que eu ingressei na FAD, ela passou a desenvolver suas atividades no novo prédio, né? E se mantém até hoje. Ela tem sido reconhecida pela OAB como uma das escolas de direito que mais aprova no exame da OAB, né? Os seus alunos têm tido um ótimo desempenho no exame da OAB, o famigerado exame da ordem. E tudo isso é fruto justamente da dedicação não só dos alunos, mas do seu corpo docente. E a faculdade de Direito, ela tem apenas um curso, né? E, portanto, ela tem que fazer o melhor, tem que fazer com que seja efetivamente reconhecida. E nós temos aí o selo de qualidade da OAB Recomenda. A cada 3 anos, a OAB ela faz um exame, uma verificação dos aprovados no exame de ordem. E a FAD, já nos últimos 3 triênios, ela tem recebido esse selo de qualidade OAB Recomenda. Isso significa que a faculdade está aqui no estado de São Paulo entre as 14 ou 15 melhores instituições de direito, né, no estado, e entre as 89 faculdades de direito do país. Nós temos hoje um universo aí de aproximadamente 1.200 escolas de direito. É um exagero, não há a menor dúvida, mas a Faculdade de Direito tem se destacado efetivamente. Até porque hoje o advogado, quem se forma em Direito, ele tem várias vertentes, vários lugares para trabalhar, não necessariamente só como advogado, né? Acho que é um principal ponto, mas hoje trabalha-se na iniciativa privada, no poder público, enfim. Agora, o que me chama a atenção, e eu gostaria até que você falasse sobre isso, Delgado, é a questão da ética profissional do advogado, né? Você dá aula de ética profissional. Hoje existe uma série de situações. Hoje tem o Conselho da OAB que acompanha essa questão do trabalho ético, né, do profissional. Entre os princípios éticos do advogado, entre os princípios éticos do direito, de que forma você leva essa informação para os estudantes, para quem está se formando em direito? E o que o advogado deve sempre levar em consideração? O curso de Direito, ele contempla as disciplinas básicas, né? Nós temos lá o direito civil, o direito penal, o direito empresarial, o direito tributário, enfim, e tantas outras disciplinas que compõem a grade curricular. A partir de 1996, por portaria do MEC, instituiu-se obrigatoriamente nos cursos de Direito o estudo da ética profissional. O Estatuto da Advocacia, que aliás completou 20 anos agora em 4 de julho de 2014, ele foi aprovado em 4 de julho de 94, ele estabelece as regras básicas do exercício profissional. E o nosso Código de Ética, ele é de 13 de fevereiro de 1995. O Código de Ética contempla um conjunto de regras de conduta em que o advogado deve observar rigorosamente. No dia a dia, o advogado deve agir com lealdade processual, ele deve fazer os seus arrazoados sempre baseado no princípio fundamental da verdade, ele deve buscar sempre a produção de provas em favor do seu cliente. Nós dizemos que o advogado, obviamente, ele age com a ética da parcialidade, sem se esquecer dos preceitos éticos preconizados no Código de Ética. Ele sempre defende a melhor tese
ao seu cliente. Às vezes existem teses conflitantes, ele vai buscar a melhor tese que interessa ao seu cliente. Dado o princípio do contraditório, o advogado da parte contrária também vai buscar a melhor tese para o seu cliente. E se os advogados agem com essa ética da parcialidade, aí surge a figura do magistrado que age com a ética da imparcialidade. O magistrado tem que examinar a prova, as teses defendidas pelos advogados e proferir o seu julgamento, que tem que ser imparcial, tem que ser justo. O juiz pode, até o seu entendimento, não ser acolhido pela instância superior, a decisão pode ser reformada, mas o juiz age efetivamente com a imparcialidade. É isso que todos nós, tanto o jurisdicionado como os advogados, esperam do julgamento. Mas o Código de Ética ele traz regras de conduta, por exemplo, ele disciplina a relação entre advogado e cliente. O advogado pode sugerir ao cliente um determinado procedimento, mas ele tem que respeitar sempre a vontade do cliente. Existem questões na área de direito de família, por exemplo, que muitas vezes questões mais reservadas ou íntimas o cliente não quer trazer à tona no processo e o advogado não pode, evidentemente, ir contra a vontade do cliente, né? Existem outros procedimentos, o sigilo profissional é de fundamental importância. Existem questões que o advogado ouve, toma ciência, toma conhecimento e não pode de forma alguma passar para frente isso é como se ele desenvolvesse o papel do padre lá quando ele, no confessionário, ele ouve os cidadãos, as confissões. É mais ou menos a mesma coisa. E o advogado também tem que ser leal com o próprio cliente, tem que agir com honestidade, embora esse princípio seja obrigação de todo cidadão, mas o advogado ele trabalha com valores fundamentais do cidadão, não só o patrimônio, mas a honra, a liberdade e essa relação que une advogado e cliente basicamente é o da confiança. O advogado, quando atende ao cliente pela primeira vez, ele precisa inspirar confiança no cliente. Sem confiança não há patrocínio. O advogado não vai assumir a defesa do cliente se não conquistar a sua confiança. E para conquistar a confiança do cliente, ele precisa demonstrar primeiro o conhecimento da causa. Se a questão for mais complexa, é preferível que ele vá pesquisar, vá estudar, vá levantar mais dados, subsídios e depois retorne ao cliente, do que eventualmente passar uma informação que não traga segurança ao cliente. Essa conquista da confiança do cliente é fundamental. Se não houver confiança, o advogado não terá clientes. E existem outras regras previstas no Código de Ética que tem que ser observado, sem dúvida alguma, pelo advogado. Delgado, muitas pessoas dizem, inclusive até no plano criminal, que o advogado às vezes vai defender um criminoso, alguém que praticou um delito, e ele precisa defender aquela pessoa e as pessoas acham, ele vai defender para soltar, para libertá-lo. Não é esse o principal objetivo, na verdade? O artigo 21 do nosso Código de Ética até faz uma ressalva no plano criminal. Se você examinar o conjunto de regras do Código de Ética, o leigo poderia dizer, mas como é que esse conjunto de regras se aplica ao advogado criminalista que vai defender o homicida, aquele que cometeu o latrocínio, o traficante? O advogado não defende o crime, ele defende a aplicação da lei, o cumprimento da pena, a progressão da pena. Esse é o trabalho do advogado. E no plano criminal, o artigo 21 faz uma ressalva. O advogado que atua na área criminal, ele não deve levar em consideração a sua opinião sobre o ato praticado pelo cliente. Ele vai defender a aplicação da lei. Basicamente é isso. E existe um princípio constitucional que ninguém pode ser condenado, especialmente na esfera criminal, sem defensor. Se o cidadão não pode
constituir um defensor, atuará em seu favor o defensor público. Aqui em Sorocaba nós temos os defensores públicos que atuam na área criminal e sempre que o cidadão não contrata um advogado particular, o defensor público vai defendê-lo. Não vai defender o crime, mas vai defender a aplicação da lei. Esse basicamente a atuação do defensor. E o magistrado não pode fazer com que o processo tenha seguimento ou mesmo a condenação se não tiver defensor. É obrigação do juiz, inclusive, nomear defensor dativo aquele que eventualmente está sendo processado criminalmente. Já na área civil, de uma maneira geral, se o cidadão não constitui advogado, ele é considerado réu. Se ele não quer se defender, ele vai responder até com seu patrimônio, poderá sofrer uma condenação, responder com seu patrimônio. Mas na área criminal, onde o cidadão responde com a sua liberdade, aí não é possível a condenação sem defesa. Então é princípio constitucional e não haverá condenação sem defesa. Em quais casos o cidadão não precisa da presença de um advogado? Olha, hoje, na maioria dos casos, o advogado está presente. Mesmo quando a lei tentou afastar o advogado e muitos entendiam que o advogado muitas vezes atrapalha, o cidadão, ele quer o advogado ao seu lado. Um exemplo nítido disso é que na Justiça do Trabalho a parte pode ir sozinha sem advogado e você não encontra um reclamante sem advogado. Todos eles têm um advogado. Porque é ele que vai trazer, vai formular um pedido com mais técnica, com mais precisão, com mais competência. O leigo não vai conseguir, mesmo que ele conseguisse articular um pouco alguns pedidos, ele não consegue com a maestria de um profissional da área. Certamente. Sempre que o cidadão precisar de um advogado, ele deve procurar um especialista na sua área. No caso da Defensoria Pública, como que funciona? Todo cidadão que precisa de um advogado, ele puder contratar, ele vai procurar um escritório de advocacia. Se ele não tem condições, a Defensoria Pública, pela lei, está previsto na Constituição Federal, a Defensoria Pública é o órgão encarregado da prestação de assistência judiciária gratuita a todo cidadão. Então, ninguém pode alegar que não pode ter acesso ao judiciário porque não tem advogado. A Defensoria Pública é o órgão encarregado da prestação de assistência judiciária. Como ela não consegue dar conta de todo o trabalho, tem comarcas que não têm defensor público ou o número é insuficiente, existe um convênio de prestação de assistência judiciária entre a Defensoria e a OAB. E aí nós temos advogados que atuam na ausência do defensor público. Juizado de pequenas causas. Dizem que até determinado X valor, eu não sei exatamente precisar isso, não precisaria de um advogado. É isso mesmo? Ele veio com essa denominação de pequenas causas, mas hoje é juizado especial cível, porque na verdade não existe causa grande ou causa pequena. Para o cidadão que muitas vezes tem lá um problema qualquer, aquela causa, embora você possa medir economicamente, mas para aquele cidadão é algo imensurável, tem um valor enorme, né? Então, até para que não haja esse efeito pejorativo, a denominação passou a ser juizado especial cível, tem o juizado especial criminal, e o cidadão ele pode até o juizado formular sua reclamação sem a necessidade do advogado. Mas voltando a falar um pouquinho da FAD, né, a Faculdade de Direito ela tem uma unidade do Juizado Especial Cível instalada lá, né? Uma parceria com o Tribunal de Justiça, e é grande o movimento lá. Nós temos 20 alunos que fazem estágio nessa unidade viva do Judiciário. Que funciona desde quando mesmo, delegado? Já, eu creio que já há uns 6, 8 anos, por aí ou mais. Já há um bom tempo. E esse juizado propicia aí o estágio dos alunos de Direito da FAD. São 20 estagiários que atuam lá permanentemente de manhã e à tarde, né? Eu queria dizer da FAD também, ela tem uma das maiores bibliotecas. Aliás, é fantástica, porque eu conheço também. A FAD ela tem 13.940 títulos e ela tem 33.739 exemplares.
periódicos, ela tem 679 títulos e 23.420 exemplares. É uma das bibliotecas da área jurídica, acho que mais rica de Sorocaba e região. E já desde longos anos aí, desde uma época atrás, o então diretor da Faculdade de Direito, doutor Hélio Rosa Baldi, fez um convênio com a OAB, ocasião em que eu presidi a subseção, abrindo consultas à biblioteca para advogados, né? Principalmente porque a grande maioria eram egressos da própria faculdade. E hoje o movimento de pesquisa, consulta, até retirada de livros mediante carga é muito grande. Nós temos advogados aqui de Sorocaba e região que vêm até a faculdade e ela tem atendido também os alunos aí nos seus estudos, né? Eu queria também falar um pouquinho aqui Antes disso, só para eu deixar claro aqui para o telespectador, apesar de ser específico os títulos da biblioteca, ela também é aberta à sociedade ou não? Os advogados que precisarem, necessitarem de consulta, eles vão, se cadastram, é feito o cadastro, e eles podem consultar. Como é uma biblioteca jurídica... Isso os advogados, mas e o cidadão comum assim? Normalmente é só para advogados. Né? Como é bem específica, acredito que né, o interesse maior é para advogados e os estudantes de direito. E a procura é muito grande, nós temos um acervo rico, anualmente ele é atualizado, especialmente em relação ao currículo escolar da própria faculdade. Isso realmente nos enche de orgulho, a nossa faculdade com uma grande biblioteca. O que você ia falar agora? Então, eu queria ressaltar o Conselho Superior da Fundação, de 5 anos para cá, assumiu um novo Conselho Superior. Até então, o próprio presidente do Conselho Superior também era o diretor. Fundia-se numa única pessoa a direção da fundação e a direção da faculdade. Até por disposição legal, hoje nós temos a Faculdade de Direito, o seu diretor, que é o Dr. José de Melo Junqueira, e o Conselho Superior da Fundação com o seu presidente. Atualmente eu presido esse conselho e, portanto, nós temos a figura do diretor pedagógico e do presidente da Fundação. A Fundação tem cuidado especificamente de toda a gestão financeira e administrativa. E o diretor tem cuidado de toda a parte pedagógica, a relação dele com o corpo docente e discente, né? Questão de livros, biblioteca e tudo mais. E eu queria ressaltar rapidamente aqui, compõe esse Conselho Superior o conselheiro Ademar Haddad, o Alexandre Issa Latuf, o professor Anselmo Domingos Paz Júnior, o professor Carmine Graziosi, o professor Celso Campos, o professor Haroldo Fazano, o professor Hugo Maranzano, Jorge Marum, José Melo Junqueira, Humberto Urban Filho, Laô Rodrigues, Mauro Augusto de Souza Melo, o Eldon Costa, o Dr. José Eduardo Marcondes Machado, o promotor Antônio Farto Neto, o José Cagliari, a professora Noêmia Galdurós Concermelli, Ricardo Maluf e os diretores da Fundação, Dante Soares Catuzzo, vice-presidente, Yara Santana do Carmo Santana, diretora secretária, e o Wilson Vieira, diretor financeiro. Além disso, compõe o Conselho Superior o prefeito em exercício, hoje Antônio Carlos Panúncio, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gervino Cláudio Gonçalves. O famoso Cláudio do Sorocaba 1. Cláudio do Sorocaba 1 são os membros do Conselho Superior, que tem a responsabilidade de toda a gestão financeira e administrativa da Fundação Educacional Sorocabana. Isso foi bom para a faculdade e para a sociedade? Foi bom porque nós tivemos aí ampliado o número de conselheiros, nós tivemos um envolvimento maior da própria comunidade. Trata-se de uma fundação comunitária, né? A faculdade é gerida por uma fundação comunitária. Todos os conselheiros exercem esse trabalho voluntário, não são remunerados. O corpo administrativo e o corpo docente são remunerados.
Mas essa mudança trouxe vários aspectos positivos. Um deles foi o processo seletivo para admissão de docente. Até então, o próprio diretor escolhia o professor quando surgia uma vaga, e temos certeza que sempre foi feita uma boa escolha, mas sempre pairava alguma dúvida. Hoje é um processo seletivo aberto, transparente, democrático, e sempre que surge uma vaga, nós publicamos o edital, fazemos a divulgação a mais ampla possível, e ali comparecem os interessados, os candidatos, e aí existe uma banca, e essa banca procura escolher os 3 que melhores condições eventualmente possam reunir para assumir aquela cadeira, e depois o diretor vai escolher aquele nessa lista tríplice. Acreditamos que é um processo que trouxe benefícios. Nós percebemos que provocou uma grande corrida de candidatos pretendentes a lecionar na FAD, e quanto melhor for a escolha, quanto mais qualificado seja o docente, evidentemente que o resultado será bem melhor para o corpo discente, né? Delgado, gostaria que você comentasse um dado. Muitas pessoas dizem que seria interessante ao cidadão que é todo cidadão, independente de atuar na área ou não, aprendesse a administração de empresas, fizesse um curso de administração de empresas para poder administrar seus interesses. É assim também com o direito? Embora a pessoa não tenha interesse em atuar na área do direito, mas seria interessante que todo cidadão também tivesse o curso de direito? O curso de direito ele abre um leque, uma visão muito grande para todo cidadão. Nós temos aluno na faculdade de direito que não quer exercer a advocacia. Ele já tem uma profissão definida, ou ele é comerciante, ou ele já atua nós tivemos médicos que fizeram o curso de direito. Eu citaria aqui a vice-prefeita, doutora Edith, médica, fez o curso de direito. E assim nós temos engenheiros, arquitetos. O leque é muito grande, porque no curso de direito você aprende, quando você estuda o Código Civil, você vai verificar ali o capítulo que trata das obrigações, dos contratos, a parte de sucessão, casamento, as várias espécies de casamento, o regime de bens. Então você aprende, de certa forma, como se relacionar com o seu semelhante. O Código Penal, ele define, tipifica aquelas condutas que são passíveis de sanção penal. Então você vai tentar distinguir o que é furto, o que é roubo, o que é estelionato. Tem suas Enfim, diferenças. você vai ter uma visão mais ampla daquela relação do cidadão com o Estado e aquelas condutas negativas, passíveis de sanção penal. Você vai aprender a se relacionar com o Estado na questão tributária. Quem é que não paga tributos? Todo mundo. De uma maneira geral, direta, de forma direta ou indireta, você paga tributo. Sim. Sempre que você compra um produto, você está pagando tributos. Um chiclete você está pagando. Exatamente. Então, quando no final do ano você tem que fazer a sua declaração de renda, você tem que apurar. E você, na área tributária, você vai saber distinguir essa enorme gama de tributos que o Estado submete ao cidadão, né? As outras áreas, na área de direito de família, o casamento, o regime de bens, né? O direito administrativo, aquela relação do cidadão com o Estado, funcionário público, né? Onde se aplica regras do direito administrativo. Então, o leque é enorme, né? Ainda que ele não venha a se especializar numa área ou na outra, ele passa a ter uma noção muito grande. Se ele não vai exercer a atividade, a advocacia, ou se ele não vai seguir as carreiras jurídicas, a visão dele vai estar ampliada. Então, muitos realmente fazem o curso de Direito para ter essa visão mais ampliada, né, das relações entre as pessoas, entre o Estado, né? Tá aí, se você se interessou, faça a FAD aqui em Sorocaba, muito bom. Delgado, quero agradecer muito a sua participação na Vida Pública de hoje. Olha, eu que agradeço, e só para falar da FAD, o vestibular da FAD este ano ocorrerá no dia 7 de dezembro. Quem tiver interesse em
fazer o curso de Direito, procure a FAD, faça a FAD. O vestibular será dia 7 de dezembro. Ele é organizado e executado pela VUNESP, uma empresa que faz encarregada do vestibular. E eu queria agradecer você, Fernando, a Fundação Baldino Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, em especial o seu Laelso Rodrigues, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da OAB, da Faculdade de Direito, da Fundação Educacional Sorocabana. São instituições que fazem parte da minha vida. Eu me dedico com muito prazer, sabe? É algo que me enriquece, me enobrece, e agradeço pela oportunidade de registrar alguns fatos aí que dizem respeito à minha atuação profissional e à minha atuação voltada à cidadania de nossa cidade. Tá certo. É isso aí. E o Vida Pública de hoje conversou com o advogado Antônio Carlos Delgado Lopes. O Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.